Marcos capítulo 14. Trama para matar Jesus. Restavam somente 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei buscavam um meio de surpreender Jesus em qualquer erro e assim poder condená-lo à morte. Entretanto comentavam que não seja durante as festividades para que o povo não se tumultue. Jesus é ungido em Betânia. E estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de certo homem conhecido como Pedro o leproso, achegou-se dele uma mulher portando um frasco de alabastro, contendo valioso perfume, feito de nardo puro, e, quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Diante disso, indignaram-se alguns dos presentes e a criticavam entre si. Para que este desperdício de tão valioso perfume? Um bálsamo como este poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres. E a censuravam severamente. Deixai em paz, ordenou-lhes Jesus. Por que causais problemas a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre os tendes ao vosso lado, e os podeis ajudar todas as vezes que o desejardes. Todavia a mim, nem sempre me tereis. A mulher fez tudo o que estava ao seu alcance, derramou o bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Com toda certeza, eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado por todo o mundo, será também proclamado a obra que esta mulher realizou, e isso para que ela seja sempre lembrada. E depois disso, Judas Iscariotes, um dos 12, foi encontrar-se com os chefes dos sacerdotes com o propósito de lhes entregar Jesus. Ao ouvir a proposta, eles ficaram muito satisfeitos e se comprometeram a lhe pagar algum dinheiro. E por isso, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. A ceia do Senhor. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando tradicionalmente se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus o consultaram. Onde deseja que vamos e façamos preparativos para ceares a Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, instruindo-lhes: Ide à cidade, e certo homem carregando um cântaro de água virá ao vosso encontro. Segui-o, e dizei ao proprietário da casa onde ele entrar, que o mestre deseja saber: onde está a minha sala de jantar, onde cearei a Páscoa com os meus discípulos? E aquele homem vos mostrará um amplo cenáculo, todo mobiliado, e pronto. Ali fazei os preparativos. Partiram, pois, os discípulos e chegaram na entrada da cidade, onde encontraram tudo como Jesus lhes havia predito. E ali prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol, chegou Jesus com seus 12. E quando estavam ceando, reclinados à mesa, Jesus lhe revelou: Com toda certeza vos afirmo que um dentre vós, este que come comigo, me trairá. Eles ficaram consternados e lhe afirmaram: É certo que não serei eu. Mas asseverou-lhe Jesus: É um dos 12, aquele que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai conforme está escrito a respeito dele. No entanto, infeliz daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe fora jamais haver nascido. O ato de partilhar o pão e o cálice. E enquanto ceavam, tomou Jesus um pão e, tendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, declarando: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou Jesus um cálice, deu graças e o entregou aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhe revelou: Isto é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira, até aquele dia em que beberei do vinho de novo no reino de Deus. E depois de haverem cantado um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz a traição de Pedro. Então Jesus lhes advertiu: Todos vós me abandonareis, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós, rumo a Galiléia. Pedro exclamou: Mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Replicou-lhe Jesus: Com toda certeza te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás
3 vezes. Entretanto, Pedro insistia com eloquência. Ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E, da mesma maneira, responderam todos os demais. Jesus Cristo no Getsêmani. Então caminharam para um lugar chamado Getsêmani, e, tendo chegado, solicitou Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia, e compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu o desejo, mas sim o que tu queres. Ao voltar para seus discípulos, os surpreendeu dormindo. Simão! Chamou ele a Pedro. Estás dormindo? Não conseguiste vigiar nem por 1 hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. E uma vez mais ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Ao regressar, novamente os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Voltando ainda uma terceira vez, ele lhes admoestou: ainda dormis e descansais? Basta! Eis que a hora é chegada. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos. Eis que chegou o que me está atraindo. Jesus é traído e preso. Jesus ainda não havia terminado de falar quando surgiu Judas, um dos 12, e com ele chegou uma multidão armada de espadas e cacetetes, vinda da parte do chefe dos sacerdotes, mestre da lei e líderes religiosos. Ora, o traidor tinha combinado um sinal com eles. Aquele que eu saudar com um beijo é ele, prendei-o e levai-o sob forte segurança. Então, assim que chegou, dirigiu-se imediatamente para Jesus e o saudou. Rabi! E o beijou. Em seguida, os homens agarraram Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam bem próximos puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Exclamou-lhe Jesus: acaso estou eu liderando alguma rebelião para virdes me prender com espadas e cacetetes? Pois diariamente tenho estado convosco no templo, vos ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Logo em seguida, todos fugiram e o abandonaram. Certo jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus, quando também tentaram prendê-lo. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Jesus perante o sinédrio. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e permaneceu assentado entre os criados, aquecendo-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam buscando denúncias contra Jesus, todavia não conseguiam encontrar nenhuma. Várias pessoas também testemunharam falsamente contra ele, contudo suas declarações não se mostraram coerentes. Então outros se levantaram para testemunhar inverdades contra ele. Nós o ouvimos exclamar: eu destruirei este templo construído por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não erguido por mão de homens. Entretanto, nem mesmo quanto a essa acusação o testemunho deles era congruente. Então o sumo sacerdote levantou-se diante de todos e interrogou a Jesus: nada contestas a denúncia que estes levantam contra ti? Ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou. Mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus asseverou: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e chegando com as nuvens do céu. Diante disto, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e esbravejou: porque ainda necessitamos de outras testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram merecedor da pena de morte. E assim alguns começaram a cuspir nele, encapuzaram-no, vendando seus olhos, e esmurrando-o, exclamavam: profetiza!
E os guardas o levaram debaixo de bofetadas. Pedro nega Jesus. Continuando Pedro na parte de baixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. E, vendo a Pedro se aquecendo, fixou bem seus olhos nele e afirmou: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno? Todavia, ele o negou, assegurando: Não o conheço, nem ao menos sei do que estás falando. Então foi para fora, em direção ao pórtico, e um galo cantou. Quando a criada ouviu lá, começou novamente a falar às pessoas que estavam em derredor: Este é um deles. Porém, uma vez mais, ele o negou. E pouco tempo mais tarde, os que estavam sentados ali perto identificaram Pedro. Com toda certeza, tu és um deles, pois és galileu também. Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais? E em seguida, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E, percebendo o que fizera, caiu em profundo pranto. Marcos capítulo 15. Jesus impressiona Pilatos. Ao raiar do dia, entraram em assembleia o chefe dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o Supremo Tribunal dos Judeus e tomaram a decisão. Amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Ao que Jesus lhe replicou: Tu o dizes. E os chefes dos sacerdotes passaram a levantar várias outras acusações contra ele. Por isso Pilatos indagou uma vez mais: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus não respondeu uma só palavra, a ponto de Pilatos ficar muito impressionado. Ora, por ocasião da festa, fazia parte da tradição libertar um prisioneiro por aclamação popular. Um homem conhecido por Barrabás estava na prisão junto a rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Concentrando-se a multidão, clamaram a Pilatos que lhes outorgasse o direito de costume nessas ocasiões. E Pilatos lhes ofereceu: Quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Porquanto ele bem sabia que fora por inveja que o chefe dos sacerdotes lhe havia entregado Jesus. Então o chefe dos sacerdotes instigaram a multidão a rogar a Pilatos que, ao contrário, soltasse Barrabás. Contudo, Pilatos lhes questionou: Assim sendo, que farei com este a quem chamais o rei dos judeus? Mas eles gritaram: Crucifica-o! Por quê? Que mal fez este homem? Inquiriu Pilatos. Todavia, eles clamavam ainda mais decididos: Crucifica-o! Então Pilatos, para satisfazer a todo aquele povo reunido, soltou-lhes Barrabás, ordenou que Jesus fosse açoitado e depois o sentenciou à crucificação. Jesus é humilhado pelos soldados. Em seguida, os soldados agarraram Jesus e o conduziram para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e agruparam toda a tropa. Vestiram-no com um manto de cor púrpura real, depois teceram a coroa de espinhos e a cravaram sobre sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve, ó rei dos judeus! Espancavam-lhe a cabeça com uma vara e cuspiam sobre ele. Ajoelhavam-se e lhe rendiam adoração. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto de cor púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então levaram para fora, a fim de crucificá-lo. O ato da crucificação. E ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, vindo do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar denominado Gólgota, que significa local da caveira. E lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Então o crucificaram. Dividindo suas vestes, jogaram sortes para saber com que parte cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E assim ficou escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Junto a Jesus crucificaram 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Cumpriu-se assim a escritura que diz: ele foi contado entre os malfeitores. Os transeuntes lançavam-lhe impropérios, gesticulando a cabeça e exclamando: Ah, tu que destróis o templo e entre dias o reconstróis! Agora desce da cruz
e salva-te a ti mesmo. Da mesma maneira, o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, exclamando: salvou a tantos, mas a si mesmo não pode salvar-se. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e creiamos. E de igual modo, os que com ele foram crucificados o insultavam. Jesus brada em sua morte. E aconteceu que toda a terra foi coberta pelas trevas desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lema sabachthani, que traduzido quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que presenciavam o que estava ocorrendo, ouvindo isso, comentavam: vede, ele clama por Elias. Então um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e a estendeu até Jesus para que solvesse. E explicou: deixai, vejamos se Elias vem para tirá-lo daí. Todavia Jesus, com um forte brado, expirou. Então o véu do lugar santíssimo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E quando o centurião, que estava bem em frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu a maneira como expirou, exclamou: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus! Algumas mulheres acompanhavam tudo de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres haviam subido com ele para Jerusalém e, de igual modo, estavam ali presentes. O sepultamento de Jesus. Este era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. E José de Arimateia, membro honrado do Supremo Tribunal dos Judeus, que também aguardava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e solicitou o corpo de Jesus. Pilatos recebeu com espanto a notícia de que Jesus já havia falecido, e chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Sendo informado pelo centurião, consentiu em ceder o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora depositado. Marcos capítulo 16. Jesus é ressuscitado. Ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro e questionavam umas às outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca assentado à direita e ficaram muito assustadas. Não vos amedronteis, disse ele. Vós buscais a Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o haviam depositado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro, que ele está seguindo diante de vós para Galiléia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Apavoradas e trêmulas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não informaram nada a ninguém, pois estavam assombradas e com medo. Jesus aparece primeiro a Madalena. Quando Jesus ressuscitou ao alvorecer do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Então ela foi e comunicou aos que com ele tinham estado. Eles, porém, estavam desolados e em prantos. Quando receberam a notícia de que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não conseguiram acreditar. Jesus aparece a outros 2 discípulos. Depois Jesus apareceu em uma outra forma a outros 2 seguidores que estavam a caminho do interior. Então eles retornaram e informaram tudo isso aos demais. Contudo, também no depoimento deles, não creram. Jesus aparece e ordena aos discípulos. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados, ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé
e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Jesus sobe à direita do Pai. Concluindo depois de lhes ter orientado, o seu Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam.